Olá, pessoas que habitam este planeta maravilhoso. Entende, cara? Recebi um Watson, tá bem? E eu vou começar este programa com uma teoria, tudo bem? Eu tava acostumado a falar inglês, então eu ia falar alright, só que eu não posso, porque eu estou falando com o público mais imbecil que existe no planeta Terra, que é o brasileiro. Pelo simples fato, cara, eu vou ler aqui. É que o cara me mandou uma bíblia, essa é a verdade. Então vai ser difícil ler essa merda de um jeito que não seja estúpido. Porque o que eu faço quando eu tô lendo um estúpido? Sem parecer estúpido. Não tem como, não é? Cadê o comentário? Aba de comentários. Onde está a aba de comentários, YouTube filho da puta? Eles mudaram isso? Aba comunidade. Aí aparece os comentários. Antes era uma aba chamada comentários. Mas, cara, o negócio é o seguinte, cara. As pessoas veem um vídeo de um cara na internet falando sobre reencarnação, um idiota falando, e elas levam a sério e elas acham que eu não tenho Google em casa. Elas acham que eu não tenho um Google pra pesquisar sobre reencarnação se eu estiver interessado em saber sobre. Imagina, eles pensam que eu não entendi como funciona o YouTube e eu acho que é uma forma de fazer uma pesquisa. Eu vou lá, gravo um áudio, um vídeo, edito, publico com a minha pergunta. Gente, eu não sei o que é reencarnação. Me ajuda. E aí aparece. E aí aparece os filhos da puta respondendo. É o Yahoo Resposta sofisticado. Você tem que editar um vídeo pra poder ter uma resposta. Meu, eu recebi textos aqui, cara, que o ChatGPT teria inveja. Aí eu não li nada do texto do cara. E eu já respondi embaixo assim, ó. Não entendi nada. O jeito é ser católico mesmo, é mais fácil. Aí o cara veio com mais um texto gigante falando sobre a reencarnação e como ela funciona. Ele citou Naruto Shippuden pra me entender o que tá acontecendo. E aí eu respondi. Respondi o seguinte. Espera aí, cara. Agora eu finalmente entendi. Meu terceiro olho está se abrindo. Ui, como dói. Me sinto finalmente livre. Aí ele respondeu. Pelo que vejo, você não foi capaz de entender nada. Que pena. Eu entendi, ô filho da puta. Só que eu tô cagando pra essa merda. É só isso. Eu só não quero me converter pro budismo. Entende? Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu vi um vídeo na internet do Spook House falando lá mais ou menos como funcionava o processo de encarnação e tal. E eu vi esse vídeo de, sei lá, 12 minutos falando sobre isso, e eu falei, caralho, quando eu era adolescente, eu pensei, porra, a gente fica voltando pra sempre, que coisa estranha. E eu quis fazer uma brincadeirinha. Tipo, caramba, eu comecei a ver esse vídeo, eu entrei em pânico, como assim, é uma garrafa PET sendo reciclada pela eternidade. Eu fiz um vídeo, né, falando que eu gravei no meu podcast um trecho, cortei, editei. Eu falei, meu, isso é meio louco, né, tipo, eu só quis expressar uma perspectiva diferente dessa coisa, tá bom? De uma maneira mais engraçada e humorística. Tanto é que no meu vídeo, quando eu falo sobre reencarnação, aparece a foto de uma picanha. Entendeu? Como que... E quando eu falo da Terra, aparece a foto da Terra plana. Como que as pessoas não entendem que isso é uma coisa que não é pra ser levada a sério? Eu não tô no Yahoo Respostas 2. Se eu quiser pesquisar, eu prometo pra todos vocês que eu vou entrar na merda do Google e escrever uma bosta. E aí vai aparecer respostas mágicas na minha tela, entendeu? É capaz que eu falo isso e ver um cara responder. Não é assim que funciona o Google. Na verdade é um processo de dados muito complexo num servidor que te leva a buscas na rede online de internet. Porra, eu sei! Eu sei, ô merda!
gente tem que viver nesse mundo onde ninguém sabe. Parece que todo mundo é autista. Cadê? O autismo, ele impede as pessoas de entender as coisas menos literais, coisas mais figurativas, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Autismo e dificuldade para comer, dormir, dirigir. Tá foda pra buscar aí, tá difícil. Dificuldade para entender piadas. Eu acabei de falar que eu sei como o Google funciona, mas eu pesquisei isso no Google Imagens. Tá. Pessoas com TA. O que é TA, cara? Coloca autismo logo. Tem dificuldade de dizer piadas, ironias e frases, com duplo sentido. Também não costumam compreender a comunicação não verbal, como gestos. Se você olhar do meio pra ele e falar, cara, isso significa que eu quero que você vá pra puta que te pariu. Ele não vai entender? Mentira, lógico que ele vai. Linguagem corporal e expressão facial. Eu acertei aqui num site francês chamado O Globo. Para eles, tudo é levado ao pé da letra. A população brasileira, ou se não, o YouTube, o algoritmo do YouTube, entende que o meu canal é feito para autista e só recomenda conteúdo para autista. Sabe? Autismo. Os 9 sinais que podem indicar o transtorno da fase adulta. Não, o transtorno na fase adulta. Desculpa. Tá difícil hoje ler. Todo dia tá difícil ler. Eu nunca leio de verdade as coisas. Eu passo o olho e suponho que é alguma coisa que a minha mente imaginou com palavras-chave que eu consegui ler em um segundo passando o olho pela linha. Tá? É assim que eu me comporto. Segundo o Center, quem é o Center? For Disease Control and Prevention dos Estados Unidos. CDC em inglês. Qual que é CDC? Filha da puta. Eu vou achar que é o quê? Que é um site pra baixar CD pirata? Eu sei o que é CDC. A CDC. Cerca de 1% da população mundial adulta, ou seja, mais de 85 milhões de pessoas com 18 anos ou mais, estão no espectro cinza autista. Não há nada. Não, desculpa. Não há dados e estéticas no Brasil sobre quantas pessoas. Estatísticas. Caralho, eu não sei ler. Será que tem aqui algum sintoma do autismo que você não sabe ler direito? Senão você saber que eu sou autista. Sobre quantas pessoas viveriam com TEA. Por que eu não falo autismo? Mas usando dados do CDC, estima-se que existem cerca de 2 milhões de adultos com transtorno do espectro autista no país. É o que eu faço com essa informação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, de novo, coloca OMS. Qual que é o sentido das siglas se a gente não usa siglas? Porque a gente sempre vai colocar o significado das siglas. Agora, TEA... eu fui pego em hipocrisia agora, porque toda vez que os caras colocam TEA, que seria abreviação de autismo, transtorno de alguma forma autista, eu não sei o que significa o E. Transtorno etário autista, foda-se. O T significa alguma coisa ligada ao autismo, e toda vez que eles colocam T, eu sei que são de autismo. É uma sigla que tá sendo usada da maneira correta. Eu reclamo sempre, eu falo, por que não coloca autismo logo? E aí, quando aparece a Organização Mundial da Saúde, e depois coloca OMS, eu falo, caramba, por que eles não usam a sigla? Eu sou um idiota mesmo. O autismo se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento e comportamento social na comunicação e na linguagem, que começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, afirma a entidade. Então, o que aconteceu? Baixou o pai de santo, tá? No corpo de um dos cientistas, e ele começou a explicar como funciona o autismo, tá? Foi assim que aconteceu. As condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida. Cara, mas o autismo não é uma coisa que você detecta fazendo um diagnóstico no cérebro da pessoa? Faz um exame lá, tira um raio-x da cabeça do cara. Fala, não, ali ó, o cérebro do cara é diferente. Autismo. É uma coisa que você categoriza por uma série de comportamentos? Eu posso fazer aqui uma doença nova, então. Deixa eu abrir o meu Word aqui. Vou abrir o Word, hein? Aquele lá que é tipo pra escrever coisa do Windows, né? Tipo assim, vai. Cabelo amarelo, mais conhecido como loiro. Amarelo. Tô inventando uma doença aqui. Doença não, uma condição
mental? O que é o autismo? É foda, hein? Não sei o que é autismo. De novo, eu tô pesquisando no Google Imagens, peraí. O que é o autismo? É polarização privilegiada do mundo dos pensamentos. Não, isso aí, isso aí não, cara. Isso aí não é isso, tá? Obviamente não é. Eles deram uma bolada nisso aqui pra aliviar um pouco. Porque o significado não pode ser preconceituoso, né? Então, se você falar que os caras têm uma certa desvantagem em relação às outras pessoas por alguma razão, não que pessoas com autismo sejam inteligentes, tá? Mas em algum aspecto, as pessoas com autismo têm alguns problemas, né? Tipo assim, se você botar um som um pouco alto, o cara já não consegue se concentrar, não consegue pensar, pô, isso é um problema, uma coisa ruim. Se ele pudesse tirar da vida dele, ele tirava, né? Imagino eu. É igual eu cagar, né? Vontade de cagar. Se eu não precisasse ir no banheiro 3 vezes ou 2 no dia pra soltar um barro, eu ia economizar bastante tempo fazendo coisas importantes. Então muitas vezes eu tô focado em alguma coisa e não tá soltar um cagão. Se uma parcela da população só tivesse essa condição de ter que ir no banheiro cagar, a gente chamaria isso de uma deficiência, concorda comigo? Pois é. Mas não, eles não podem falar que é uma deficiência. Então é tipo assim, polarização privilegiada do mundo dos pensamentos. Então eu sou super-heróis, então eles não têm que ter tratamento especial. A doença tem que. A medicina, a definição das coisas tem que ser coesa, pô. Não, é foda, é difícil pros caras. Não vem falar que é privilegiado. Em alguns aspectos até são, mas não são todos. A maioria causa problemas na vida do cara, meu. Das representações e sentimentos pessoais. Com perda. Aí, eles deixaram claro que existe uma perda. Em maior ou menor grau, da relação com os dados e exigências do mundo circundante. Ou seja, não é porra nenhuma, né? Cria uma definição. O que é? É um transtorno de aspecto. Um transtorno. O autismo é um transtorno. Então vou inventar um transtorno aqui. Ó. Vamos lá. Cabelo amarelo. Nasceu loiro. Probabilidade de ter 50% já. Vamos lá. Cabelo amarelo. Rói as unhas. Pá. Como escreve Roy? Tá Roy. Como escreve Roy? Sei lá, meu. Pô, pra mim Roy era um nome americano até então. Roy as unhas. O que mais? Vamos pensar. Dor no nariz. Entre parênteses. Ao decorrer da vida. Se você tiver ao decorrer da vida uma dor no nariz, já pode ser um indício, tá? Que o seu transtorno existe. Coloca assim, dor no nariz, vírgula. Uma ou mais. Entre parênteses, ao decorrer da vida, tá? Deixa eu pensar aqui um pouco melhor. Deixa eu salvar o meu arquivo aqui pra não perder, que isso aqui é importante. Eu vou desenvolver um novo aspecto, um novo transtorno, tá? Ele se chama normalidade intensiva. Então vou colocar aí. Normalidade intensiva. Tô usando uma máquina de escrever pra quem não sabe. Tá, normalidade intensiva. Cabelo amarelo, rói as unhas, dor no nariz. Deixa eu colocar no título aqui do documento pra deixar mais. Eu só vi o arquivo, mas agora vai ficar no título do bagulho. Caps. Mornalidade. Normalidade intensiva. Pá! Tá lá, fizemos. Como escreve intensiva? Eu não sei. Era só um S, desculpa. Desculpe! Dor no nariz. Uma ou mais ao decorrer da vida. Rói as unhas. Andar desconexo com o natural esporádico.
que seria isso, né? Vou explicar. Bom de você poder falar com a pessoa que inventou o transtorno, que ela pode explicar as coisas sem precisar de um médico que estudou pra te falar o que é. No fim das contas, toda doença ou transtorno é um telefone sem fio. Por quê? Se eu falo para um médico os sintomas, esse médico vai anotar na memória dele e vai passar para outro paciente a parada e aí já vai ter perdido informação. Só que o que acontece? Você explica para um professor e esse professor explica para centenas de alunos. E aí um aluno falta na faculdade, ele pergunta sobre o que o professor falou, ele explica esse negócio de outra forma. Então, no fim das contas, cara, a maioria das doenças hoje nem são elas como elas foram descobertas originalmente, né? Na verdade, toda doença da história da humanidade que foi descoberta foi passada por um enorme telefone sem fio. Então a gente não sabe exatamente o que é, por exemplo, a tuberculose. Ela foi alterada pelo imaginário humano no decorrer da história. Essa é a verdade, tá? Vamos lá. Andar desconexo com o natural esporádico. O que seria isso? Sabe quando você tá andando e você fica consciente do seu andar e você meio que... Tipo assim, tá, eu tô andando, aí eu falo, eu tenho que andar de um jeito mais normal. Você pensa na sua cabeça. Ou senão eu tô andando, será que eu tô andando do jeito certo? Será que eu tô andando legal? Será que as pessoas ao meu redor pensam que eu sou um idiota, que eu sou um imbecil? E aí isso quebra o seu jeito natural de andar e você começa a andar do jeito estranho. É igual quando a pessoa fala, qual que é a próxima vez que você vai piscar o olho? E aí a sua piscada natural se perde. Ou senão a sua respiração automática, tá? Processos automáticos do corpo, quando são percebidos e quebrados. Se você tem isso, você tem uma normalidade intensiva, tá bem? Vamos lá, vamos pensar em outro. Sangramento nasal. Sangramento nasal. É aquele negócio, né? O clima tá seco, o nariz começa a sangrar. Também pode ser normalidade intensiva. Deixa eu pensar aqui, cara. Problemas na escola. Problemas na escola. O que seria problemas na escola? Deixa eu te explicar. Quando a criança ela tem problemas para se adaptar com o sistema assim, estudantil e tal, né? Quando ela prefere conversar com o amiguinho do que fazer a lição. Essas coisas, sabe? Esse problema para se adequar ao sistema, eu diria até que satânico, que é uma escola, né? Tipo, tem o Bafomé, que aparece na sala de aula normalmente, nunca é uma mulher bonita, loira, gostosa, é sempre uma velha fudida caindo as pelancas, te explicando ali, sei lá, a fórmula de Bhaskara. E aí se você tem uma dúvida que ela acha que é uma coisa meio idiota, ela acha que você tá caçoando dela, porque ao decorrer da vida dela, os alunos sempre caçoaram da cara dela, ela tá traumatizada. Ela é um gato escaldado com medo de água fria. Então quando você faz uma pergunta burra porque você é burro, ela acha que você tá zombando dela. Já aconteceu comigo várias vezes no decorrer da minha vida. Eu fazia uma pergunta muito idiota, mas porque eu era burro mesmo, e a professora-chefe tava zombando dela. Eu falei, professora, qual que é a cor? Quanto que é 2 mais 2, professora? Me poupe! 10 mil anos que eu dou aula! Eu devo ficar aguentando desaforo! Sai da minha aula! Eu tinha que escutar essas coisas, porque eu era burro, entendeu? Então, se você tem esse tipo de problema, você tem uma normalidade intensiva, tá bem? Vamos lá. Rir sozinho. O que seria rir sozinho, né? Porra, muito fácil, né? Você tá andando aí, sei lá, na rua e do nada você começa a rir sozinho, porque você pensou em alguma coisa engraçada na sua cabeça. E as pessoas ao seu redor acham que você é um idiota. E aí você fala, sem preconceito comigo, só porque eu tenho normalidade intensiva. Normofobia é o que você tem, também? Aí você fala pro cara, tá bom? Deixa eu pensar aqui, né? Multipensamento com amnésia. O que seria um multipensamento com amnésia? Sabe quando você tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo dentro da sua cabeça? E aí você pensa sobre o dia que você... Ontem, por exemplo, você jogou boliche. Aí depois, no dia seguinte, agora, no momento atual, você tá pensando na coisa que você tá fazendo. E aí você começa a imaginar sobre o filme que você assistiu. E aí você começa a filosofar, digamos assim, né, entre várias aspas, sobre o porquê que as pessoas falam bom dia. E aí você começa a pensar um monte de coisa dentro da sua cabeça. E aquela primeira coisa que era sobre o boliche, que você estava pensando, você esquece. Aí você para pra falar, porra, eu esqueci o que eu tava pensando, cara. Que merda é essa? E aí você acha que você tem amnésia. Então, multipensamento
Multipensamento? Como escreve essa palavra? Ignorar o significado. Multipensamento acompanhado com esquecimento. Esquecimento, escrevi com W, sem querer. Esquecimento. Ponto. Ponto de ponto. Beleza, ó. Multipensamento é acompanhado com esquecimento. Quando você tá pensando em várias coisas, acaba esquecendo. Isso é uma coisa que faz parte da normalidade intensiva. Então, ó, vamos lá. Número 1. Cabelo amarelo. Não é uma unanimidade, tá? Pessoas que não têm cabelo amarelo pode ter. Mas as pessoas que têm também pode. 2. Rói as unhas. As unhas. Rói as unhas, tá? 3. Dor no nariz, uma ou mais ao decorrer da vida. Do nada. Sem ter sido por causa de uma batida, porque alguém te socou na cara. Às vezes também, tá? Se você tomou um soco porque você foi um babaca e seu nariz começou a doer, talvez tenha ligação com a normalidade intensiva, tá? O seu comportamento deixa a pessoa estressada por causa da sua condição. E ele é o quê? Um normofóbico, tá? 6. Peraí, eu não falei todos. 4. Andar desconexo com o natural esporádico, tá? Eu apropriei essa linguagem um pouco mais formal, inteligente, intelectual e tal. Por quê? Porque a gente tá falando aqui de um transtorno real, a gente tem que levar isso a sério. Sangramento nasal. Aquele negócio que eu expliquei. Do nada o nariz sangra? Porra, talvez você tenha normalidade intensiva. Problemas na escola. Já expliquei aquela, porra, professor chato do caralho, não quero prestar atenção nesse filho da puta. Se o seu filho é assim, talvez ele tenha normalidade intensiva. 7. Ri sozinho. Porra, o moleque tá ali olhando assim na janela do carro, ele começa a rir. O que foi, filho? Um velho caiu? Não, pai. É uma coisa que eu tava pensando aqui na minha cabeça. Ele é um normal. Normalidade intensiva. Multipensamento acompanhado com esquecimento. É o nosso número 8 aí dos sintomas, tá? A gente faz um bingo aí, tá? E você me manda por e-mail, podcasttrechos@gmail.com. Me mande, eu sou um normal. Ou se não, eu não sou normal. E a gente vai ler aí os seus relatos sobre como é ser normal nos mundos atuais, tá? Então, muito fácil, né? Criar um problema. É só você fazer uma lista. Todo mundo tem problema agora. Deixa eu colocar. Ó, sintomas do autismo. Eu já entrei no site, não entrei? Eu tava nisso. Eu tava nessa merda. Ó. Hipersensibilidade a texturas, sons e cheiros. Cara, sei lá, se você botar espinho, uma etiqueta no casaco, que tipo de nazista não sentiria incômodo? Essa é a minha pergunta. Hiperfoco com determinados assuntos. Quem não tem foco em assunto? Porque se você for um retardado mental, você nunca vai ter foco com assunto nenhum, porra. Todo mundo tem foco com assuntos, tá? Preferência por trabalhar sozinho do que em equipe. Não, a minha pergunta é: quem não tem preferência por trabalhar sozinho do que em equipe? Pessoas carentes, não pessoas que não têm autismo. Apego a rotinas. Todo mundo é apegado à rotina, mesmo que de maneira compulsória, tá? Eu não sei que você seja milionário. Eu falei muito rápido? A não ser que você seja milionário. Entendeu agora? A não ser que você seja milionário, você não vai ter apego. Algumas pessoas têm, né, milionários. Normal. Também. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, são ligadas à rotina na vida delas, né? Isso é óbvio. Mas talvez o apego seja uma coisa que nem todos têm. Mas o que as pessoas fazem, né? 24 horas por dia mexendo no celular? Essa é a rotina das pessoas, cara. Todo mundo é apegado à rotina. Falta de habilidade social. Olha, hoje em dia eu acho que todo mundo, por causa do celular, tem falta de habilidade social. Então aquele negócio que os caras falam que a vacina causa autismo, eu discordo. Eu acho que o celular causa autismo. Interpretação ao pé da letra. Olha lá, era o meu ponto desde o início do podcast. Interpretação ao pé da letra. Uma coisa que o cara que me mandou, coitado dele, né? Ele tem um problema, né? Um problema. Pode falar que é um problema? É um problema. Ele não entende um vídeo simples de um cara idiota que sou eu falando bobagem. Ele perdeu bastante tempo da vida dele, escrevendo uma Bíblia. A nova Bíblia budista, escrita por ele aqui, tá? Por minha causa. Se ele não fosse autista, ele não teria perdido esse tempo todo. O
Que mais? Desvio de olhar. Porra. Todas as mulheres da minha cidade são autistas, então. Gostou da piada? Sinceridade exagerada. Porra, sou eu. Sou eu. Tá? Sinceridade exagerada. É minha pessoa. Cara, que muito gostoso você falar qualquer coisa que se passa na sua cabeça. E às vezes as pessoas ficam incomodadas com isso. Eu tenho que lembrar que nem todos são normais como eu, tá? Em alguns momentos da minha vida. Quando eu tô com meus amigos que são todos normais, é mais fácil ser um autista. Dificuldade de expressar suas emoções. Eu não tenho isso não, mano. Quando eu tô puto é muito evidente. E as pessoas riem disso, tá? Abraços longos e apertados. Beijos, dizer eu te amo. Essas demonstrações de amor. Tá, desculpa aí, tá, gente? Eu relativizei o autismo. Foi mal. Tá lá, foi só uma brincadeira, tá? Brincadeirinha. Maneira. Gostou? Eu fiquei 20 minutos. Eu fiquei meia hora falando disso. Eu fiquei meia hora inventando um transtorno que não existe. Normalidade intensiva. Você tem? Conhece alguém que tem? Talvez você seja um deles. Descubra hoje no Globo Repórter. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não era do Globo Repórter, né, cara? É que os dois eram velhos, magros, com vozes parecidas, que falavam sobre viagem pra Indonésia e problemas de saúde. Esse Globo Repórter, ou Domingo Legal, não tinha esses dois? Era Globo Repórter? Era Globo Repórter o nome. Então, esses programas, eles têm um tema bem diferente um do outro, né? Porque, tipo assim, um fala sobre viajar pra Suécia, eles explicam lá na reportagem como que é a Suécia. Bem gostoso de assistir esse programa, né? Passava quinta de noite ou domingo de noite? Domingo de noite é fantástico, né? O trouxa. Passava quinta-noite o Globo Repórter. Eu lembro que ele tinha uma vibe tranquila, assim, de assistir. E quando eu não ia pra escola na sexta, eu via esse programa. E um deles, que eu lembro até hoje de ter assistido, foi um episódio que eles falavam da Suécia. Eu não sei quantas vezes esse programa foi pra Suécia, mas uma delas eu vi e eu lembro até hoje. Marcou isso, hein? Um episódio do Globo Repórter que eles vão pra Suécia. Eu lembro de ser muito gostoso de assistir. Uma coisa muito tipo, caramba, meu cérebro tá sentindo prazer agora. Tá? E é isso. E depois desse programa, depois de falar da Suécia, do nada eles queriam falar pra vocês sobre distúrbio mental, saúde. Eu tô louco. Eles falavam sobre isso. Eles falavam sobre temas bem diferentes assim um dos outros. Depois eles querem falar sobre o benefício do mel. Aí eles começam a falar sobre o benefício do mel do nada, tipo, hã? Você tá falando pra mim sobre ir pra Suíça? Por que tem uma imagem de 200 abelhas na mão de um cara do nada? Que isso, cara? Parece aqueles vídeos criados por inteligência artificial que vai mudando tudo do nada. O Globo Repórter é um peido de uma inteligência artificial. Esse é o Globo Repórter. Você viu aqueles vídeos de IA que eles pedem pra IA continuar uma cena do Chaves? E aí o seu Madruga começa a correr, ou senão ele começa a ter um comportamento muito estranho. E ele começa a socar o Chaves. Tipo assim, cara, a inteligência artificial, ela recebeu vários dados de como os seres humanos se comportam. E a média é isso. A não ser que o cara no prompt coloque, né? Que os personagens se espanquem. Mas quando as pessoas deixam no aleatório, eu acredito que elas deixam no aleatório, eu nunca mexi com essa merda. Mas a impressão que dá é, quando você joga no aleatório, o ser humano tá sempre tendo um comportamento muito esquisito. Ele tá correndo, ele começa a pular de um lado pro outro, ele começa a rir de maneira exagerada, mexer a mão de um jeito estranho. Tipo assim, um movimento repetitivo com a mão direita à esquerda, assim, chacoalhando e mexendo o rosto de um lado pro outro. A IA enxerga a gente como animais histéricos e estranhos, sabe? É isso que parece. Aos meus olhos. Isso que se parece. Ai, ai. Com essa, eu me vou. Eu adorei esse episódio, cara. Nunca tinha me sentido tão livre.
expressão de ideias, tá bem? Adeus. Adeus! Hoje é um sábado à noite, 20h32, 14/12/2024. Eu dormi essa tarde depois do trabalho. Fui acordar às 19 horas. Não vou dormir essa noite, bem provavelmente. Mas é isso, esta é a vida. Sejamos todos normais. Tchau, tchau.